último Enem que eu prestei, eu fiz 35 acertos em linguagens. Mas um fato curioso sobre isso é que eu comecei a estudar para a prova de linguagens faltando exatamente um mês pro Enem. Então se você quer saber o que eu fiz, e se você quer acertar no mínimo 35 questões em linguagens no Enem 2019, fica até o final desse vídeo. Fala aí galera, meu nome é Matheus, sou estudante de Medicina da Unifesp e atualmente meu objetivo é ajudar o máximo de estudantes a serem aprovados nos vestibulares mais concorridos. Para você ir bem na prova de linguagens, você vai precisar de 3 coisas. E são essas 3 coisas que eu vou colocar aqui na lousa justamente para ficar mais fácil de você entender e de você anotar aí se você quiser. Então, como vocês podem ver, minha lousa está meio rabiscada, mas eu não vou apagar agora porque isso aqui vai ser assunto de um vídeo que eu vou postar lá no Instagram. Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa que você deve ter é o domínio de alguns assuntos. Mas que assuntos que são esses aqui? São os assuntos que sempre caem na prova, que todos os anos vão ser cobrados. E quais são eles? Figuras de linguagens, gêneros textuais, intertextualidade, variação linguística, interpretação de poemas e primeira e segunda geração modernista. Então você tem que ter esses assuntos na ponta da língua. E como que você vai fazer agora? Bom, como você pode ver, não são muitos. A gente tem 6 assuntos que você deve aí ter um domínio para conseguir bem na prova de linguagens. E basicamente, eu recomendo que você estude 2 por dia. Então você estudando 2 assuntos por dia, você consegue terminar todos esses assuntos aí em 3 dias. E como que você vai fazer o estudo desses assuntos? Bastante simples, nada de mirabolante. Você vai pegar ali uma fonte para você estudar, seja livro, seja internet, você vai fazer o seu estudo ali como você já está habituado e você vai resolver mais ou menos de 10 a 15 exercícios para cada um desses assuntos. Então assim já vai dar para você ter uma noção muito boa desse conteúdo e pode ter certeza que dessa forma você vai estar muito mais preparado para a parte ali que a gente diz que está fora da interpretação, simplesmente, né, da parte que a gente trata mais do conteúdo em si, que cai na prova de linguagens. Segunda coisa que você precisa colocar aqui agora. Então a segunda coisa que você precisa é saber fazer a prova. Saber fazer a prova. Até que minha letra não é tão ruim, né? Então, vamos lá. Saber fazer a prova. O que eu tô querendo dizer com isso? Aqui a gente está tratando justamente da parte estratégica. Só que eu não tô falando daquela macro estratégia que eu tratei num vídeo aí atrás, né? Daquela questão de você saber separar entre médias, fáceis e difíceis. Não tô falando disso agora, eu tô falando da parte de micro estratégia. Ou seja, vou desenrolar um pouco melhor aqui para vocês. Então, quando você está resolvendo a prova de linguagens, provavelmente alguém já falou para você que é muito bom você grifar o texto, que é muito bom você tentar observar ali naquele texto quais são as partes mais importantes, porque isso vai ajudar você a chegar na resposta correta. E de cara, eu já peço desculpas, mas eu vou te dizer que ensinaram errado. Essa não é a melhor forma. A forma como eu apliquei não foi essa. A forma como eu explico para os meus alunos como eles devem resolver a prova de linguagens é outra, onde você gasta muito menos energia e tem uma probabilidade de acertar a questão muito maior, e eles sempre melhoram nessa área do Enem. Então a primeira dica que eu quero dar para vocês nessa parte aqui, ó, de você saber fazer a prova, é de você não grifar os textos. Fica absurdamente inviável você tá ali toda hora grifando, toda hora tá julgando o que você acha que é mais importante, porque além de você se cansar muito fazendo isso, com o passar da prova você corre o risco de cada vez mais estar grifando aquilo que não tem relevância nenhuma para sua resposta. E o que acontece quando você grifa alguma coisa? Automaticamente o seu cérebro entende que aquilo ali é importante. Então se você grifou alguma coisa que não tem relevância nenhuma, e aí você vai ali para as alternativas, se você não encontra uma correlação, porra, você fica desesperado. Porque você vai ter que voltar no texto, você vai ficar ali meio que fixo no que você grifou, no que você julgou ser o mais importante, e isso vai acabar te prejudicando. Claro que eu não estou dizendo aqui
que não é importante você grifar outras partes da prova, como por exemplo a prova de humanas, que já envolve outra estratégia totalmente, na verdade outra microestratégia totalmente diferente. Também a prova de naturezas, na prova de matemática é outra coisa, mas especificamente falando da prova de linguagens, não é bom você grifar os textos. Outra microestratégia muito importante para a prova de linguagens é você ir para as alternativas procurando primeiro aquelas que são erradas. Então primeiro você vai eliminar as erradas, e a razão por trás disso é muito simples. O nosso cérebro ele tem a facilidade de julgar aquilo que está errado, enquanto que julgar aquilo que está certo muitas vezes acaba não sendo tão automático assim. Então fazendo isso, de você partir primeiro para eliminar as alternativas erradas, você, além de poupar energia, você aumenta muito a sua chance de conseguir acertar aquela questão. Então essas duas microestratégias que eu acabei de passar aqui para vocês são basais, talvez você já tenha visto por aí e talvez eu só esteja aqui reforçando, mas é bom lembrar que elas se aplicam para a prova de linguagens, e já para a prova de humanas, naturezas e matemática, você vai usar outras micro e macro estratégias totalmente diferentes. E se você quer saber algo mais avançado em relação a isso, eu deixo tudo detalhado e específico no meu e-book, A Estratégia Secreta para Resolver a Prova do Enem. Então não perde essa oportunidade de ouro que está passando aqui agora na sua frente. Eu vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição. Aproveita enquanto ainda está no preço promocional, não deixa para cima da hora, não corre o risco de se arrepender por aquilo que você deixou de fazer. E é muito bom porque todos os dias eu recebo depoimentos, todo santo dia eu recebo depoimento de quem está usando o e-book, que está aplicando tudo que eu falo lá e está se beneficiando muito, muito, muito. Assim, são pessoas que vão atingir resultados extraordinários na prova do Enem. Então fica ligado, não fica para trás. E é isso aí, vamos arrebentar nesse Enem 2019. Então, continuando para o último item aqui, terceira coisa que você deve ter é uma boa e velha habilidade interpretativa. E agora eu vou ensinar uma maneira poderosíssima de você trabalhar a sua habilidade interpretativa. Uma dificuldade enorme que eu vejo na maioria de vocês é que vocês não sabem estudar interpretação de texto. Vocês acham que simplesmente pegando ali várias questões de interpretação e resolvendo, vocês vão ficar melhor, que tipo, vão conseguir melhorar essa competência, essa habilidade interpretativa, quando na verdade você só vai estar resolvendo mais questões, mas é um processo que para aprendizagem é totalmente passivo. Então agora eu vou ensinar como vocês estudam interpretação e como vocês vão melhorar muito mesmo em pouco tempo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai separar todos os dias para você resolver pelo menos de 10 a 15 questões de interpretação de texto do Enem, sabe? Questões que não envolvam conteúdo, que não esteja perguntando alguma coisa relacionada à avaliação linguística, aqueles assuntos que estão aqui que eu falei no primeiro item, beleza? Então você vai separar essas questões aí, pode ser desde o Enem 2015 ali mais ou menos, pode pegar a prova PPL, enfim, você vai decidir quais provas você vai pegar, isso não importa muito, mas o processo que você vai utilizar para resolver essas questões, ele vai ser um processo totalmente diferente. Então o que você vai fazer? Você vai pegar ali aquele enunciado, tá? Aquela questão, e você vai pegar o texto daquela questão, e a primeira coisa que você vai fazer é ler aquele texto 2 vezes. Então não importa se o texto é pequeno, se o texto é grande, enfim, você vai ler 2 vezes, fazer uma leitura ali concentrado, focado. Como eu já falei, não grifa nada, só lê o texto 2 vezes, e depois que você terminar essa leitura do texto por 2 vezes, você vai fazer uma autoexplicação para você mesmo, pode ser ou mentalmente ou verbalmente, sobre o assunto ali daquele texto. Então você vai meio que detalhar ali, fazer uma autoexplicação sobre o assunto do texto, sobre os personagens do texto, se tiver, sobre que gênero textual que é aquele, se é uma notícia, se é um fragmento de alguma história, enfim.
você vai fazer uma autoexplicação sobre aquele texto e logo em seguida você vai passar para a parte da resolução da questão. Então você tem que seguir esse passo a passo. Então você vai pegar a questão, vai ler o texto 2 vezes, depois você vai fazer uma autoexplicação daquele texto, tipo como se fosse um autoentendimento, o que você entendeu daquele texto ali, e aí depois você vai para a resolução da questão, você vai para o comando e depois você vai para as alternativas. Então é assim que você estuda ativamente, que você aprende, que você melhora na sua habilidade interpretativa. Então é isso aí, se você seguir esses 3 passos, é quase impossível você não evoluir em linguagens, você não acertar mais de 30 questões em linguagens. E, cara, é trabalhoso, depende da sua disciplina, depende da sua vontade, mas, como eu sempre costumo dizer, nada na vida vem de graça. A gente tem que pagar o preço, a gente tem que se esforçar, tem que correr atrás. Então, eu sei que tem gente que vai ver esse vídeo e simplesmente vai fazer meia boca, outros vão ignorar, mas eu tenho certeza também que vai ter gente que vai ver o vídeo, vai aplicar tudo e vai chegar na prova de linguagem do Enem e vai arrebentar. Então, sobre o vídeo de hoje foi isso. Deixa seu like, que é muito importante, compartilha com quem você acha que pode ajudar. Deixa sugestões aí nos comentários, se você tá com alguma dúvida, que eu vou responder o mais rápido possível. E, enfim, é isso aí. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.